Jesus, ele olha para Judas e diz, amigo, né? Jesus, ele não chama Judas de amigo por falsidade, porque Jesus não era falso, né? Jesus chama Judas de amigo porque a falta de caráter de Judas não mudava o caráter de Jesus. Então, a palavra aqui, ela é o seguinte, não importa o que fizeram com você, né? O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Por quê? Porque o modo que você reage, né, com aquilo que fazem contra você, meu amigo, isso revela um nível de maturidade, tá entendendo? E de cura que você possui, ou seja, Judas, ele pode te trair, Judas, ele pode te ferir, Judas, ele pode te machucar, meu amigo. Mas é você que decide se Judas vai te tornar tão mal quanto ele é. Tá entendendo? Então, se você quer seguir a Jesus, sabe de uma coisa. Jesus teve um deserto, Jesus teve um Getsemane e Jesus teve um Judas também, né? Então, assim como os outros 11 discípulos, Judas Iscariotes, cara, também ele foi separado dentre aqueles que enxergaram a pureza do Evangelho. Alguns preferiram ir embora. Este preferiu estar com Jesus, mas nós sabemos que esse é aquele que traiu Jesus também. Então, o que difere Judas? O que o tornou traidor? Né? Então podemos dizer assim, que essa posição de traidor não era a vontade de Deus para a sua vida, uma vez que recebeu esse chamado do Senhor. Judas, ele recebeu esse chamado, ele foi um dos 12, até porque está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 70 e versículo 71. Jesus acrescentou assim, dizendo, não vos escolhi eu, todos os 12, né? Contudo, um de vós aí é um demônio. Aqui Jesus está falando de quem? De Judas. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque que era o que havia de entregar, mesmo sendo um dos 12. Tá entendendo? Então nas escrituras nós não temos assim a descrição de origem de Judas, o que ele fazia anteriormente, mas nem muito sobre o seu temperamento. Assim. Os relatos que a gente tem aí, a gente pode perceber o quê? Que somente o seu apego às coisas materiais, tá? Sobretudo o dinheiro, né? Contudo, a gente não se pode assim resumir essas dificuldades, sabe? Portanto, nós não podemos também justificar o seu erro por essas atitudes, por quê? Porque o que caracteriza Judas e suas faltas, na verdade, tá? É a falta de amor. Faltou amor para Judas. Os escolhidos para seguir Jesus eram aqueles que acreditavam e esperavam a promessa da vida do Messias, certo? E mesmo que esperassem um Messias diferente, né? Eles souberam acolher a verdade, foram dóceis à formação que eles receberam ali. Mas em paralelo, Judas não recebeu essa verdade com o coração aberto. Entendeu? Ele se manteve o quê? Ele se manteve ao lado daqueles que não concordavam com a messianidade de Jesus, mesmo que caminhasse com Jesus, né? E participou de tantos milagres com Jesus. Então assim, quando a gente não recebe a verdade de Deus, nós somos incapazes de amar, meu querido. Por quê? Porque a gente não compreende o amor que é Cristo, tá entendendo? Então assim, não é possível amar quando se conhece o verdadeiro amor, cara. E para isso é necessário o quê? Ter um coração aberto, desejoso. Um coração que mesmo não sendo capaz, aceita ser capacitado para a mudança de pensamento pela própria verdade. Judas Iscariotes, meu amigo, ele caminhou, ele ouviu, ele partilhou os milagres com os discípulos, com Jesus, mas ele não acreditou que a vinda de Jesus traria alguma mudança significativa, tá entendendo? Por quê? Porque essa não era a mudança que ele esperava. Veja só, Jesus não trouxe a salvação que os judeus esperavam, né? A salvação terrena, mas aquela que não seria palpável até que se completasse os dias ali. E isso para Judas, cara, ao pegado ao dinheiro, às coisas materiais, ao dinheiro, isso era inconcebível, meu amigo. Por quê?
porque esse apego ao dinheiro foi maior do que o desejo de morrer com Cristo para obter o quê? Para obter o verdadeiro tesouro, que era a salvação. Então muitos comparam a traição de Judas com a de Pedro também, que negou Jesus, né? São definidos aí pela atitude posterior à traição. Então o primeiro que se entregou ao desespero e suicidou foi Judas, né? E Pedro o segundo, que acreditou na misericórdia de Deus e redimiu-se, se arrependeu, né? Pedro se arrependeu. Então a metanoia aqui, a mudança de pensamentos que havia sido plantada em Pedro e viria, sabe, surtir efeito após a ressurreição, não aconteceu isso em Judas. Levando a esconder, ele se escondeu em sua própria miséria. Enquanto nós não acolhemos o senhorio de Jesus em nossas vidas e permitimos essa metanoia, nós não vemos a ressurreição. Assim como o traidor, tá? Nós nos recolhemos na ausência de Deus. E essa ausência que ela não é causada pelo próprio Deus, mas sim pela nossa falta de amor. Então o amor que faltou em Judas Iscariotes ali, o impediu de ver o quê? De ver que o fizeram errar, né? Porque um coração que conhece o amor e pode verdadeiramente amar, ele não se envergonha de correr atrás daquele que o escolheu e dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, assim, Senhor, tu sabes que acolhe a mudança que a sua presença trouxe em mim. Sabes também que por mais que venha trair-te, 30 moedas não me basta, Senhor, porque eu conheço o teu amor, Pai. E só Ele me basta, Jesus. Então, assim, demonstre para Jesus, tá, que você